Agora nós vamos para a nossa história. Vamos depressa. Prestem atenção e não deixem de recontá-la muitas vezes para os amigos de vocês. A Bíblia nos conta que Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo, nasceu como um bebezinho e um dia ele cresceu e ele se tornou um rapaz. E ele anunciava para todas as pessoas sobre o reino de Deus e também curava muitas pessoas. Ele curou cegos, curou aleijados, ele multiplicou pães, ele repreendeu os ventos e os mares. Ele fez maravilhosos milagres, como o milagre da grande pesca. Mas um dia, Jesus foi preso e Jesus foi crucificado em uma cruz como se fosse um bandido. A Bíblia nos diz que Jesus foi preso e ele foi preso por soldados e os seus discípulos o abandonaram, ficaram com muito medo por causa dos soldados e da grande perseguição. E então Jesus ele foi colocado em uma cruz e pregaram cravos em suas mãos, que eram como se fossem pregos bem grandes e grossos, nas suas mãos e também nos seus pés, e o colocaram em uma cruz. E ao lado dele colocaram 2 bandidos, 2 homens que eram ladrões. E esses homens também foram crucificados, porque eles, pelas leis da época, as leis romanas, eles haviam cometido crimes. Mas Jesus não havia cometido nenhum crime. E ele foi preso de maneira inocente. Ele foi preso por causa da sua mensagem, porque ele pregava que ele era o Filho de Deus. A Bíblia nos diz que enquanto Jesus estava ali na cruz, a Bíblia nos diz que antes de Jesus ser crucificado, ele sofreu também muito. Ele foi açoitado de maneira terrível. E ele foi humilhado de maneira terrível. Na sua cabeça eles colocaram uma coroa de espinhos e fincaram essa coroa em sua cabeça, machucando, fazendo com que sangrasse a sua cabeça. E no seu corpo ficaram as marcas dos açoites que ele levou, porque ele se dizia o Filho de Deus. Na realidade, Jesus Cristo ele estava ali na cruz não porque as pessoas prenderam ele, mas porque ele se deixou prender. Jesus tinha poder para fazer um monte de milagres. Ele também poderia ter descido da cruz, simplesmente se ele quisesse, mas ele obedeceu ao Pai. Ele se deu por amor, por amar a cada um de nós, amar a você e a mim também. E Jesus morreu na cruz por causa dos nossos pecados. E o que é pecado? Pecado é desobediência, é quebrar as regras de Deus, é quebrar as regras que Deus fez para nós, para nos proteger, para nos fazer felizes. Essas regras nos protegem. É como aquela cerca que se coloca em volta dos animais, ali das ovelhas, para protegê-las do lobo, dos lobos e outros bichos que poderão vir comê-las, de destruí-las e machucá-las. Assim também são as leis de Deus. Elas não são para nos ferir ou para nos fazer mal. As leis de Deus são para nos proteger, para nos abençoar. Às vezes nós olhamos um não de Deus: não faça isso, você não deve viver assim, você deve viver desse jeito, você deve fazer isso que eu mando. E nós achamos que Deus está querendo nos controlar e nos fazer como escravos dele. Não, ele está querendo nos abençoar como um pai amoroso. E assim, o pecado é exatamente quebrar as leis de Deus, é ir contra as coisas que Deus planejou para nós. Deus fez isso aqui para nós vivermos dessa forma e nós queremos viver ao nosso jeito, do nosso jeito, da nossa maneira, sem obedecermos à vontade de Deus. Então, pecado é desobediência. Pecado é não reconhecer Deus como nosso Senhor, como poderoso, como Senhor e Salvador, como aquele que é Rei, que comanda as nossas vidas. Muitas pessoas querem Deus só como Salvador, Jesus só como Salvador, mas não querem Jesus como Senhor. Jesus, Deus, ele sabe todas as coisas e ele sabe o que é melhor para nós. E a Bíblia nos diz que mais ou menos às 3 horas,
Jesus então disse: está consumado. Aquilo que eu vim fazer, que quer dizer, aquilo que eu vim fazer nesse mundo, que foi salvar as pessoas, que é dar a minha vida por elas, por amor a elas, e libertá-las do poder do pecado, para poder dar a elas a salvação, a vida eterna, o direito de entrar no céu. Isso que eu vim fazer está consumado, está feito. E às 3 horas então Jesus morreu. E aqueles soldados que estavam ali vigiando Jesus, o que era o chefe de todos, ele ficou assim, de boca aberta. E ele então reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. E ele falou: realmente esse homem era um inocente. Quem morreu aqui era um inocente. Também houve um grande terremoto. E também escureceu, ficou tudo escuro como se fosse noite. Mas eu trago uma grande alegria para nós, para você e para mim. Jesus, ele não ficou morto. Jesus, ele morreu numa sexta-feira. A Bíblia nos diz que José de Arimateia, ele tinha um lugar, como se fosse uma caverna, um sepulcro. E ele então pediu para tirarem Jesus ali da cruz, enrolaram ele num pano e ele levou Jesus para colocá-lo no sepulcro. Era um sepulcro novo, ninguém havia sido colocado ainda, nenhum morto havia sido colocado ainda naquele sepulcro. Pilatos mandou que soldados fossem guardar Jesus e os soldados ficaram ali. A pedra foi colocada na frente do sepulcro, uma pedra bem grande, bem pesada, e foi selada com o selo do rei. E assim os soldados ficaram ali guardando, protegendo aquele lugar. Mas a Bíblia nos diz que no domingo, bem de madrugada, um anjo do Senhor desceu ali naquele lugar. O anjo retirou a pedra e Jesus então ressuscitou. Jesus não está morto, meus queridos. Jesus está vivo. Ele vivo está. Ele vivo está. Ele não é aquele Jesus da cruz pregado mais lá. Ele foi pregado sim, mas ele ressuscitou. Ele voltou a viver. O nosso Deus, Jesus Cristo, o Filho de Deus, está vivo. E nós precisamos comemorar isso. A Bíblia nos diz que mulheres que eram discípulos de Jesus foram bem de madrugada, bem cedinho, ao sepulcro para poder ungir, passar perfumes e óleos perfumados no corpo de Jesus. Era um costume daquela época. Mas quando as mulheres chegaram no sepulcro, a pedra estava removida e um anjo estava ali. E ele disse para as mulheres: o que vocês buscam? Quem vocês buscam? Nós buscamos o nosso mestre que foi crucificado, Jesus de Nazaré. E o anjo respondeu: ele não está mais aqui, mas ressuscitou. Vão e anunciem para os discípulos, contem para todos os discípulos que Jesus, ele ressuscitou. A Bíblia nos diz que aquelas mulheres ficaram assim de boca aberta. Elas não sabiam o que dizer, não sabiam se acreditavam ou não, mas elas então acreditaram e foram bem depressa contar para todos os discípulos que Jesus, o mestre delas, o mestre deles, havia ressuscitado. Ele não estava mais morto, o sepulcro estava vazio. Que você possa acreditar nessa linda história da Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Essa não é uma história como um conto de fadas, é uma história verdadeira, aconteceu realmente. Jesus, o nosso Deus, ele está vivo e a Bíblia nos diz que ele voltou para o céu e foi nos preparar um lugar. Preparar um lugar para todo aquele que tem ele como seu Salvador, seu Mestre e Senhor. Que você possa ser uma dessas pessoas, que você possa entregar seu coração e sua vida completamente para Jesus e deixar ele ser o seu Senhor, entregar o controle da sua vida nas mãos de Jesus. E eu gostaria de pedir a vocês que não deixem de compartilhar esse vídeo, não deixem de se inscrever no canal. E também, se tiverem gostado, não deixem de curtir, divulguem esse vídeo para que o Evangelho, para que as histórias lindas da Bíblia cheguem a muitas outras crianças, tá bom?